Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Wellington e eu espero que vocês estejam prontos para mais uma reflexão teológica. Continuando então a nossa reflexão no livro Verdadeiro Evangelho, editado por Iago Martins, pela editora Fiel, em parceria com o Voltemos ao Evangelho, nós vamos analisar 5 pontos. Brevemente, o que Paul Washer fala aqui nesta introdução, para a gente poder concluí-la. O primeiro ponto é a questão do conceito de reducionismo do Evangelho. Que Paul Washer diz: um grande pecado de nossa era é o que chamaríamos de reducionismo do Evangelho. Muitos pensam conhecer o conteúdo das boas novas de Cristo, mas não percebem que o Evangelho na América de hoje foi reduzido a 4 leis espirituais e a 5 coisas que Deus quer que você saiba. O Evangelho é tratado como uma pequena verdade, um assunto útil apenas para a classe dos novos convertidos. Algo que você aprende em 5 minutos, faz uma oração e logo em seguida avança para coisas maiores. Infelizmente, esse é um conceito bastante difundido também aqui no Brasil, não somente nos Estados Unidos, que parece que o Evangelho tem sido apenas a porta de entrada para a igreja. Depois, começa-se a falar de coisas, entre aspas, maiores. Só que o que é maior do que o Evangelho? O Evangelho é algo tão sublime, que tem perguntas que a gente nunca vai conseguir compreender completamente. O Evangelho não é somente a porta de entrada para o reino, o Evangelho é tudo. Paulo, quando queria resolver problemas de brigas entre irmãos, ele lançava a mão do Evangelho. Quando ele queria falar acerca de casamento, ele falava do Evangelho. Quando qualquer assunto era levantado, a respectiva base para poder falar desses assuntos era o Evangelho. E tudo mais, tudo na vida cristã é o Evangelho. As coisas maiores que podemos compreender são apenas implicações do Evangelho. O Evangelho não é somente a porta de entrada, o Evangelho deve ser o todo na vida cristã. O nosso segundo ponto é acerca do que o Paul Washer fala também de ler os antigos, ler os mortos. O que ele fala aqui é: sendo assim, uma das coisas que eu quero encorajá-lo a fazer é isto. Na sua leitura das Escrituras e em sua busca por conhecer mais a respeito de Cristo, não se dê tanto à literatura contemporânea, mas retroceda na história e descubra algumas das maiores coisas já escritas. E é necessário nós lermos os mortos. É necessário nós lermos a patrística, é necessário nós lermos Irmãos da Reforma, porque é aí que nós vamos poder aprender muita coisa. Tem muita coisa contemporânea boa? Tem. Mas é um tanto quanto perigoso ler somente os contemporâneos. Esquecer a nossa história é um negócio que não gera muitos frutos positivos. Então, leia os mortos, leia os irmãos, leia os puritanos, leia Jonathan Edwards, leia John Owen, leia Lutero, Calvino, e se abasteça de boa teologia para que assim a sua vida cristã venha a ser não meramente um reducionismo do Evangelho, mas sim saber que, assim como esses homens criam, o Evangelho é o todo da vida cristã. Nosso terceiro ponto é acerca de conselhos que ele dá aos missionários. Ele fala: eu diria a você que a nossa maior necessidade é redescobrir o Evangelho de Jesus Cristo e proclamá-lo. Ele diz: tudo de que eu preciso é um homem simples o suficiente para andar no meio de uma praça com a Bíblia aberta, pregando o Evangelho de Jesus Cristo, até que alguém saia convertido ou ele saia deitado numa maca. Isso é esplêndido. Nós precisamos de pregadores, nós precisamos de pessoas que preguem o Evangelho. Nós precisamos de pessoas que, primeiro, e esses são os conselhos que ele dá, primeiro, a gente precisa redescobrir o Evangelho e nós precisamos proclamar
o Evangelho. É necessário, né? O Evangelho não somente como uma porta de entrada, como já foi dito, mas sim como anunciando aquele que é o todo da vida cristã. E fazendo relação ao ponto anterior, devemos procurar evangelistas antigamente, né? Devemos procurar missionários que passaram aí pela história. George Whitefield, Guilherme Carey, Hudson Taylor e tantos outros. É necessário, então, voltarmos sim a essa leitura dos antigos e redescobrir o Evangelho e proclamá-lo como aquilo que é o todo da vida cristã. Nosso quarto ponto é acerca que o Evangelho é para tudo. O Evangelho é para tudo na vida cristã. Ele diz, mas eu também posso lhe assegurar que você gastará uma eternidade de eternidade nos céus e ainda não compreenderá o Evangelho de Jesus Cristo totalmente. Isso não é uma matéria básica do cristianismo, da qual nos livramos em 5 minutos de aconselhamento e depois partimos para coisas mais grandiosas. Não há nada mais grandioso na vida cristã do que o Evangelho. Nunca haverá nada mais grandioso do que o Evangelho. E não há poder para salvar a parte da clara proclamação do Evangelho. Não existe nenhum outro meio para a salvação. É o Evangelho. Não existe nenhum outro meio para a adoração. É a contemplação do Evangelho. O Evangelho ele é todo. É o todo na vida cristã. O Evangelho é a porta de entrada e é o caminho estreito. O Evangelho é tudo. Nós necessitamos compreender o Evangelho e pregar o Evangelho, viver o Evangelho. Essa é aquilo que a igreja tem mais de sublime e diferente de todo mais. É a mensagem das boas novas. É a proclamação de que Jesus Cristo, o Deus encarnado, Deus ele se fez homem e ele morreu por nossos pecados, segundo o que as profecias do Antigo Testamento falavam. Ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. E está assunto aos céus, está à direita do Pai, intercedendo por nós, e um dia ele voltará. É o Evangelho de Jesus Cristo. O nosso quinto e último ponto é acerca da motivação para nós cristãos. A motivação, a nossa motivação, o Porsche diz a maior motivação, a única verdadeira motivação na vida cristã é o que Deus fez por nós na pessoa e obra de Jesus Cristo. A nossa única motivação deve ser o Evangelho. A nossa única motivação deve ser o Evangelho. O cristão, ele vive entre 2 dias. O dia em que Cristo foi pendurado diante dos homens e o dia em que todos os homens irão se ajoelhar perante Cristo. Isso é que é a motivação. Que nós possamos ter isso em mente. De vivermos o Evangelho, de proclamarmos o Evangelho, de lermos o Evangelho, de o Evangelho ser o todo em nossa vida. Porque essa é a motivação que nós necessitamos para a vida. E esta foi mais uma reflexão teológica, incentivando vocês a estudarem boa teologia.